canal Fefranco Pro, conforme combinado aí, selecionei algumas perguntas que vocês fizeram, principalmente as meninas, em relação a dúvidas que vocês têm, e o quadro se chama Tifranco Responde. Esse é o primeiro aí, espero que surjam mais perguntas. Tem muita pergunta repetida, acho que vai dar para esclarecer quase a dúvida de todos. Tem algumas perguntas também que eu vou comentar sobre, falar que o canal não é bem isso que vocês estão querendo achar no canal, beleza? Então vamos lá. Selecionei essa pergunta aqui, ó. Valk_Oliver. Qual a melhor técnica para hipertrofia até a falha concêntrica, muita carga, isométrica, drop set, conjugado e etc. Então vou falar das que ela falou. Qual a melhor técnica para hipertrofia? Então, na verdade, não existe uma melhor técnica para hipertrofia, existem níveis de treinabilidade em que a pessoa se encontra para chegar à hipertrofia. Então pode ser que para uma pessoa aquela técnica dessas que ela citou funcione, seja legal, para outra seja fraca, ou porque já fez, ou porque aquilo não condiz, o corpo dela não precisa daquele estímulo. Então na verdade o que a gente tem que pensar é na intensidade. Todas essas técnicas são técnicas de intensidade de exercício. Um drop set é uma técnica, uma isometria é uma técnica. Então tudo isso tem que pensar em como chegar à fadiga ou como intensificar dentro dessas técnicas. Ela pergunta aqui se muita carga pode ser legal? Pode ser legal para quem está condicionado a isso. A chance de você colocar muita carga num aluno intermediário até avançado, dependendo do nível, e lesionar é grande. Muita carga vai acabar fazendo com que músculos estabilizadores trabalhem muito por causa da carga alta, sai um pouquinho da, eu diria, do que está acostumado a fazer. Você aumentar a carga, se hoje você for treinar, você está acostumado a fazer 10, falar hoje eu vou botar 20, beleza, seu corpo pode estar condicionado a isso, seus músculos estabilizadores para aquele exercício podem estar bem fortes, trabalharem e segurarem, ou pode ser que não e sobrecarregue a articulação, tem que tomar cuidado com isso. Ela pergunta do drop set conjugado. O conjugado tem que tomar um pouquinho de cuidado. Eu vejo professores não querendo criticar, depende do objetivo. Mas para hipertrofia, como foi a pergunta dela, eu vejo os professores colocarem um músculo pequeno conjugado com um músculo grande. Você tem que pensar no movimento da articulação. Por exemplo, se você for fazer um exercício para peito, ele usa a articulação do ombro, do cotovelo até do punho. Se você fizer um exercício que na hora do principal, que é o peito, você quer hipertrofiar o peito, você usou a articulação do cotovelo e do ombro, então o tríceps ele está empurrando. Se você fadigar o tríceps antes de começar o exercício, por exemplo, o professor passou um testa junto com um supino. Eu não quero criticar nenhum professor, não quero falar que aquilo está errado, a minha verdade não é absoluta. Só que no objetivo de hipertrofia, o meu modo de ver vai atrapalhar. Se eu fadigar um músculo pequeno antes de começar um músculo grande, que é o meu objetivo principal, provavelmente esse músculo não vai render tanto, porque o que precisa auxiliar ele está fadigado. Então tem que pensar assim. Na hora de prescrever o exercício, provavelmente o professor pensou, ou pensou até em auxiliar isso de alguma forma. Próxima pergunta é da Carla Cavalcante. Olá, tudo bem? Estou com dúvida na minha divisão de treinos. Muita gente perguntou sobre a divisão de treino, vou falar sobre isso. Meu objetivo é hipertrofia, então todo mundo tem ali na cabeça, na verdade tudo é hipertrofia, tudo vai fazer com que você ganhe massa muscular, tudo. Porém, na segunda faço quadríceps, vamos lá, vamos pensar no treino dela. Segunda-feira ela faz o quadríceps e a panturrilha. Na terça, superior, legal. Na quarta faço glúteo e posterior. Mas na quinta eu volto a fazer o treino da segunda novamente. Isso está correto para o meu objetivo? Bom, vamos lá. Ela falou que o objetivo dela é hipertrofia. Na verdade não existe uma divisão de treino, não existe o certo ou o errado. Existe a intensidade com que você treinou. Por exemplo, você acordou numa segunda-feira super hiper disposta, fez a dieta certinho, tá bem alimentado, quer fazer um puta treino de perna, eu não sei o que você vai fazer na terça, provavelmente você vai descansar.
descansar. Na quarta, talvez ainda descanse. Então você tem que conhecer o seu corpo, saber quando está apto para um novo estímulo, que músculo que você sentiu mais naquele treino. Tudo isso vai demorar muitos anos de treinos para você perceber e conhecer o seu corpo. O Felipe mesmo fala, quem não se conhece não cresce. Então você tem que conhecer seu corpo e dar o feedback pro professor. Então você tem que ter uma amizade legal com o professor que te passa treino, te prescreve, e passar para ele o que você tem facilidade e tem dificuldade. Só você sabe isso. Ele pode analisar o seu corpo, mas você fala para ele, putz, eu sinto que no posterior cresce muito fácil, eu tenho uma facilidade. Então você tem que se conhecer. Quanto ao treino, vamos lá. Segunda-feira ela falou que faz um quadríceps. Eu entendo o quadríceps como um leg, um afundo, um agachamento. Eu acredito que seja isso. A não ser que ela fale para mim que na segunda-feira ela só faz extensor. Aí seria só quadríceps. Então você tem que pensar de novo no movimento das articulações envolvidas no exercício. Um leg press, por exemplo, é mais básico. Ele usa a articulação do tornozelo, do joelho e do quadril. Então não tem como isolar o quadríceps. Vai pegar posterior, vai pegar glúteo, vai pegar até panturrilha pelo pequeno movimento do tornozelo. Vocês têm que pensar nisso. Aí na terça-feira ela joga um superior, legal, descansou a parte da perna. Na quarta-feira ela vai fazer a panturrilha posterior. Dependendo, talvez, de angulação que ela usou no leg press ou de intensidade que ela treinou um quadríceps, já pegou um pouquinho de posterior. Pro posterior dela pode ser que seja fraco ou pode ser que seja pesado. Já pararam para pensar nisso? Por exemplo, ela usou só o leg, só que o leg foi o suficiente para fadigar um posterior de coxa dela, se for fraco. Então na quarta-feira ela faz posterior de novo, será que é legal? Tem que pensar na pessoa, na individualidade. Cada um responde de um jeito. Se para ela foi fraco, tranquilo, já dá para fazer outro treino de posterior. O que eu não gostei foi da quarta para quinta. Então da quarta-feira ela falou que faz o posterior com glúteo, pensando também no seguinte: o exercício que mais pega glúteo na musculação é o agachamento, dependendo da amplitude, dependendo da carga. Então a carga normalmente no agachamento consegue ser grande porque envolve muita articulação. Isso pro glúteo talvez seja mais intenso do que ela fala que é um treino de glúteo, que provavelmente é glúteo com caneleira, glúteo no cabo, cadeira abdutora. Então tem que ver também qual foi a intensidade do agachamento, do leg press, qual foi a amplitude que ela usou, se solicitou muito glúteo, será que já está pronto para fazer o treino de glúteo? E da quinta-feira já fazer outro, eu não concordo, provavelmente não descansou, mas tudo depende. Por exemplo, ela falou que ela faz na segunda-feira o quadríceps e a panturrilha. Na quarta-feira, a terça-feira, o superior. Na quarta-feira, panturrilha, glúteo e posterior. E na quinta ela volta a fazer, beleza, para aquela semana pode ter sido bem intenso ter treinado posterior num dia com glúteo e no outro praticamente glúteo de novo. Mas será que na outra semana ela vai treinar de novo isso, na outra de novo e na outra de novo? Durante quanto tempo ela fez isso? Então às vezes o professor ele monta o treino já pensando na falta do aluno. Treina de segunda a segunda? Talvez não, tem que pensar nisso. Ó, vamos lá. A próxima pergunta é da Érica RMNDS. Gostaria muito de acelerar meu metabolismo. Peso 54 e meço 1,59. Vou falar sobre isso. Peso e altura na musculação são só 2 números. Gostaria que vocês dessem dicas de como consigo fazer isso. Então ela quer acelerar o metabolismo dela e ela fala do peso e da altura dela. Então o peso e a altura bem relativo, eu não sei como é a distribuição de composição corporal, de gordura, nada com peso e altura. Muita gente fala, eu peso não sei quanto e tenho tal de altura e tanto de braço. Cara, é muito relativo porque a gente não sabe o que é gordura, o que é água, não sabe o que é a composição corporal, só na avaliação física você vai descobrir. Quanto a acelerar o metabolismo, existem algumas estratégias, mais voltada à nutrição e à musculação também, mas mais voltada à nutrição. Então a gente sabe que se alimentar de 3 em 3 horas, aquela coisa que já virou balela, que todo mundo fala, ajuda. Uso de alimentos que tem termogênico, que tem caráter disso, ajuda. Até a pimenta, às vezes, você temperar com pimenta, isso ajuda. A cafeína. Então vai ser a estratégia do seu nutricionista provavelmente. E quanto na musculação, que envolve o que eu sei,
o aumento do metabolismo. Então, o ganho de massa muscular é o mais importante da musculação. Por isso que tudo é hipertrofia. Todo mundo tem como objetivo ganhar massa muscular. Independente de querer ou não, a gente, teoricamente, professores, a gente impõe isso. A pessoa quer emagrecer, tem que ganhar massa muscular. Ela quer crescer, ela tem que ganhar massa muscular. Tudo é ganhar massa muscular. Quanto mais massa magra você tiver, mais acelerado vai ser o seu metabolismo para manter aquela massa magra. Então, quanto mais intenso for o seu treino, mais gasto calórico vai ter, mais acelerado vai ficar seu metabolismo. Para recuperar seu músculo, para aumentar aquele músculo, vai precisar com que nutrientes da sua alimentação, da sua dieta diária, entrem nisso, sejam utilizados para isso. Então, quanto mais intenso for o seu treino, mais nutriente vai usar e mais acelerado vai ficar seu corpo para recuperar e para fazer crescer. Beleza? Vamos lá. Pergunta da Ana _S2_ Júnior. Gostaria de saber qual o melhor anabolizante para mulher e as dosagens. Bom, eu acredito que o canal do Fê e todas as informações que a gente quer passar, de mostrar o que é a nossa vida, o que é um treino, o que é uma dieta, o que é levar a sério. E, no caso do Felipe, o esporte em si, o alto rendimento, o nível profissional que ele chegou da categoria dele. Então eu acho que dentro do nosso canal você não vai encontrar esse tipo de resposta e acredito que em lugar nenhum alguém vai te falar o quanto de dosagem que você vai usar e qual tipo que você vai usar. Mesmo se a pessoa aborde sobre esse assunto, não é tão simples assim. Eu vou falar do que eu conheço. Para você, mulher ainda, que é mais complicado ainda, usar algum tipo de anabolizante ou algo que ajude você no seu objetivo aí, provavelmente hormonal, que está em déficit, você passaria por alguns especialistas no assunto, no caso um médico. Então você teria que fazer alguns exames médicos, descobrir realmente se há um déficit hormonal para atingir o seu objetivo. Eu acho que a coisa se torna muito precipitada e muito de impulso e muito de ouvir falar o que alguém falou. Então, eu acredito que você não treine há 10 anos. Eu não sei se você conhece um pouco do esporte, mas os melhores atletas têm bastante tempo de treino, tem 40 anos de idade, tem atleta de 48 anos de idade, se eu não me engano, Tony Freeman. Então, os melhores atletas do fisiculturismo mundial, eles têm bastante tempo de treino, então demorou muito, ele usou de tudo que você pode imaginar, de estratégias de treinos até chegar num nível bem avançado para poder fazer uma reposição hormonal ou uma ajuda com hormônios, provavelmente um trabalho bem minucioso com um médico. Então não é tão simples assim. Eu acredito que você não vai chegar, ou se chegar no seu objetivo, se por besteira você fizer da sua cabeça um ciclo de anabolizante, você não vai chegar no seu objetivo durante muito tempo. Provavelmente vai atingir um objetivo que te satisfaça, você não vai manter ele, você não vai conseguir manter aquele corpo que a droga te deu, porque é uma droga, você não vai poder se drogar o ano inteiro, a vida inteira, porque acaba tendo defeitos colaterais, não é para isso que foi feito a droga. Então eu te oriento a treinar um pouquinho mais, se dedicar um pouquinho mais. Se realmente não chegou no que você quer, se seu objetivo for competição, não pode ser só por estética e vaidade você ter um corpo e jogar toda a sua saúde em risco. Mulher vai acabar tendo um pouquinho de queda de cabelo, um pouquinho um pouquinho ou muito, depende da dosagem, de espinha, acne, mexe um pouquinho com aquela parte feminina. Então acho que não é exatamente o que você está procurando fazer. Espero que siga o meu conselho e não faça. Obrigado, galera. Esse foi o vídeo aí, Ti Franco Responde. Vamos gravar mais em breve, respondendo um pouco mais de perguntas. Espero que tenha conseguido responder bastante pergunta, esclarecer bastante dúvidas. Se aparecerem mais, por gentileza, perguntem. A gente vai fazer uma postagem pedindo mais perguntas. Obrigado.